Olá, leitor, ouvinte, telespectador do Correio Brasiliense. Eu tenho uma ótima notícia para você. Os campeonatos estaduais acabaram. Aleluia. Para mim, campeonato estadual é um saco, tá? Tem um campeonato que ainda vai ter final nesse fim de semana, Campeonato Candango, mas não temos times na primeira divisão do Campeonato Brasileiro desde 2005. Lastimável. Bom, mas vamos falar então de quem está na Série A do Campeonato Brasileiro, e o campeonato começa neste fim de semana, tendo como destaque e discussão aqui em Brasília a questão das apostas. Sim, dos 20 clubes da primeira divisão, 19 estampam pelo menos um cassino online na camisa. Essa discussão está em Brasília. Nessa semana, vários dirigentes vieram aqui discutir a questão da regulamentação das casas de apostas, porque estão de olho no dinheiro que pode entrar com essa verba, com essa nova ordem econômica que tem chegando ao campeonato. Se você observe nesse fim de semana a camisa dos clubes, várias delas, 19, com casas de apostas. E também as placas de publicidade. Uma vez o Danilo Queiroz, nosso colega que está aqui, chamou a atenção. Olha lá o tanto de placa de publicidade de casas de apostas estão aí à beira do gramado. Bom, então, para não ficar no muro, a gente vai começar o debate sobre o Campeonato Brasileiro de 2023. Gente, o Campeonato dos Pontos Corridos começou em 2003. E todo mundo dizia, o mata-mata vai voltar rapidinho. Essa é a 21ª edição do Campeonato Brasileiro nesse sistema de disputas, que é bem simples. Todos jogam entre si em turno e retorno. Quem chegar na frente com o maior número de pontos é campeão brasileiro. Bom, falando em apostas, aqui ninguém vai ficar no muro. A gente vai dizer quem será o campeão brasileiro de 2023. E eu vou começar, Danilo, com você. Danilo Queiroz é nosso repórter do Correio Brasiliense. Ele escreveu, junto com todos nós aqui, o guia do Campeonato Brasileiro, que você pode ter acesso de maneira impressa no Correio Brasiliense, pode ter acesso também no site, via PDF. E o Danilo Queiroz vai dizer pra gente quem vai ser o campeão brasileiro de 2023. Sem titubear, o Palmeiras. Por quê? Palmeiras bicampeão. Precisa explicar o porquê? Precisa? O Palmeiras é um dos melhores times do Brasil em questão de elenco, em questão de gestão. Tá com o Abel Ferreira, tem 2 temporadas e meia já, um trabalho consolidadíssimo. Campeão da Supercopa, campeão paulista, futebol bonito, Palmeiras bicampeão brasileiro esse ano. O Paulo Martins é nosso repórter também do Correio Brasiliense e não vai ficar no muro. Quem será o campeão brasileiro, Paulo? Naquela câmera, porque muitos vão... Câmera da verdade ali. A câmera da verdade. A minha aposta não é comum. Grêmio de Futebol Porto Alegrense, pra mim, será o campeão esse ano. Discorra sobre o tema. Discorro sobre o tema. Não é só Luiz Soares. Muita gente pensa que o time do Grêmio é só Soares mais 10, pensa que o time do Grêmio é pra ficar no meio da tabela, que tá voltando pro Campeonato Brasileiro só agora. Mas o Renato Portaluppi ajeitou muito bem essa equipe durante esse começo de temporada. É um futebol vistoso, é um futebol que muita gente observa mais o Flamengo, o Fluminense, o próprio Palmeiras, que o Danilo também citou, que é candidato, claro. Mas eu vejo esse time do Grêmio até por um calendário um pouco mais curto, sem jogar as Copas Continentais, com mais condição de manter essa longevidade nos torneios nacionais. Eu acho que é diferente dos outros anos, o Renato vai priorizar o Campeonato Brasileiro ao invés de poupar bastante e concentrar-se em Copas. Dos 4 grandes centros do futebol brasileiro, ou seja, Rio, São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, é o único que jamais conquistou o título na era dos pontos corridos. O último título gaúcho é o do Grêmio em 1996. O Internacional bateu na trave várias vezes, inclusive a última delas em 2020, isso. Quando esteve ali a um golzinho de tirar o título do Flamengo. Ano passado, o Inter vice-campeão. Também, vice-campeão com o Mano Menezes, é verdade. Então o Inter tá ali, e o Inter amarga entre os grandes clubes aí o maior jejum, não é campeão desde 1979. Aquele timaço que foi campeão invicto, o único time campeão invicto do Campeonato Brasileiro em 1979, o Colorado. Sem querer interrompendo rapidinho, só para dar um spoiler, nosso guia não acha que o Grêmio vai ser campeão. Ih, polêmica, hein? Então só o Paulo tá apostando nisso. Isso aqui é um cruzamento interessante. Vamos lá, vamos ler ele depois. Vitor Parrini, nosso repórter também do Correio Brasiliense, não vou revelar qual time que ele torce, mas ele vai dizer quem será o campeão brasileiro de 2023. Eu vou na mesma linha do Danilo, pra mim, Palmeiras campeão, porque o Campeonato Brasileiro, 38 rodadas, uma jornada longa, premia grandes trabalhos, premia a consolidação tanto dentro quanto fora do campo.
Então, para mim, a maturidade do Palmeiras, da gestão, vai fazer a diferença aí. Eu chamo a atenção, chegou a minha vez de opinar, né? Eu chamo a atenção para 2 clubes, mas eu não vou ficar no muro. Eu chamo a atenção para o Fluminense. Para mim, hoje é o time que mais encanta no país. Encantador futebol apresentado pelo time do Fernando Diniz. Mas, para mim, o campeão brasileiro será o Flamengo. E a minha tese é a seguinte: o Flamengo, desde 2019, na era Landim, é um time que só joga bola no segundo semestre. Pode fazer o levantamento. Em 2019, Jorge Jesus assume no meio da temporada e o Flamengo deslancha. Em 2020, o Rogério Ceni assumiu lá no meio da temporada e o Flamengo foi campeão. E os outros títulos, Libertadores, você pode fazer o levantamento. O Flamengo só começa a jogar no segundo semestre. É time de 3, 4, 5 meses, mas é um time que joga na hora que é para ser campeão. Eu não sei nem quem vai ser o técnico do Flamengo, mas eu acho que o Flamengo ainda vai entrar nos trilhos no segundo semestre e pode ser campeão brasileiro. Essa é a minha opinião. Bom, galera, esse Campeonato Brasileiro tem algumas novidades. Uma delas, como eu estava dizendo, é a questão das casas de apostas cada vez mais invadindo a camisa dos clubes. A gente já falou sobre isso. Mas tem também um outro detalhe, Paulo. As SAFs, a gente vive a era das SAFs. Os últimos 8 campeões brasileiros mantêm uma administração, uma gestão tradicional. Né? Nos últimos 8 anos, o Palmeiras ganhou 3 títulos, o Flamengo ganhou 2, o Corinthians ganhou 2 e o Atlético Mineiro ganhou 1. Então esses 4 times aí meio que, principalmente Flamengo e Palmeiras e o Corinthians, né? Meio que monopolizam aí a sala de troféus. Mas agora a gente tem os times bancados pelas sociedades anônimas do futebol, chamadas SAFs, clubes que têm um mecenas, um grupo econômico ou um cara, no caso do Botafogo, que tem o John Textor, que bancam esses clubes. Você acha que Cruzeiro, Vasco, Botafogo e Cuiabá, que hoje são as 4 SAFs do Brasileirão, têm condição de peitar Flamengo, Palmeiras, Corinthians e Atlético Mineiro, que são os últimos campeões com gestão tradicional? É uma situação complicada porque são objetivos diferentes e, inclusive, você falava que os últimos 8 campeões foram não SAFs, mas é porque o Cruzeiro, que teria sido bicampeão em 2013, 2014, não era SAF até então. Exatamente. Ou seja, a SAF veio como um módulo de resgate, vamos colocar entre aspas, até porque a gente não sabe se o sucesso é bem esse, para resgatar os modelos econômicos, né? Veio mais pela questão econômica, pelas dívidas enormes, do que propriamente pelo sucesso futebolístico, né? A gente compara o Botafogo, por exemplo, teve uma das melhores campanhas do segundo turno ano passado, trazendo reforço no meio da temporada. Tudo bem que hoje não vive uma das melhores fases, ganhou apenas a Taça Rio, não foi tão festejada. O Luiz Castro vive sob pressão durante todo esse ano de 2023, mas ainda assim é um time com potencial. Acho que o Botafogo é um time a se observar por ser o que está em melhores condições, até por ter jogado o Campeonato Brasileiro no ano passado e ter esse módulo aí. Mas eu acho que isso se trata de uma incógnita no momento por a gente não saber qual o desenvolvimento, aonde esses times podem chegar. Talvez com mais 2 temporadas a gente tenha essa resposta mais precisa sobre as SAFs. No momento realmente não dá, até pela diferença, pela continuidade. O projeto mesmo a gente ainda não sabe qual que é das SAFs no futebol brasileiro. Bom, a gente vive agora umas abreviaturas, né? Umas palavrinhas curtas. A gente falou das BETs, que são as apostas. A gente falou das SAFs, que são as sociedades anônimas do futebol. E Danilo Queiroz, você vai falar sobre o VAR. O polêmico. O polêmico VAR. A novidade nessa temporada, caro torcedor, é que você que for ao estádio, inclusive em jogos do Mané Garrincha, possivelmente teremos alguns jogos aqui, você vai poder acompanhar na telinha, igual lá na Copa do Mundo do Catar, os árbitros de vídeo discutindo ali, manipulando as linhas e decidindo se foi gol, se não foi gol, se foi impedimento, não foi impedimento. E essa é a novidade, né, Danilo? Vai passar no telão dos estádios essa discussão toda. Tá seguindo a tendência mundial, né? No Mundial Interclube foi assim, já passava no telão, tinha lá o áudiozinho do árbitro falando e tal, qual foi a decisão dele, é uma novidade legal. Às vezes é difícil a gente até conseguir ouvir, né? Mas assim, os estádios daqui do Brasil estão preparados para essa mudança. Quem acompanha os esportes americanos já está acostumado com isso, né? Com esses debates, assim. Sim, lá também já está bem enraizado isso aí. Se a gente puxar para os estádios daqui, Mané Garrincha, que você já falou, Maracanã, Mineirão, Beira-Rio, estádios da Copa do Mundo de 2014. Então esses estádios estão preparados para isso. São Paulo também, os 3 têm estrutura para isso, né? Sim, então, estrutura não falta, né? E é uma novidade legal, pro torcedor mesmo, a questão de transparência. O VAR sempre polêmico. A gente vê o VAR demorar muito tempo, a gente vê o VAR, às vezes, tomar umas decisões que dentro o torcedor no estádio não entende, né? Porque agora com a imagem é outra coisa. Vai estar lá a imagenzinha no telão, vai estar lá traçando aquela linhazinha que dá, sei lá, demora 5 minutos para fazer.
Também tem a novidade de que quando as duas linhas do atacante e do zagueiro, a do atacante se sobrepor, vai ser considerado gol legal, né? Que pudera também esse negócio de ficar anulando o gol por causa de 2 milímetros de impedimento. Uma unha. Temos o caso aqui no Mané Garrincha, né? Em vários outros lugares a gente tem caso direto, assim. Enfim, é benéfico. Acho que vai trazer vai ser uma novidade legal. Embora o árbitro também tenha que tomar cuidado, né? Porque se ele tomar uma decisão que contraria o time da casa, o estádio lá, a torcida, ó, ainda mais nele. Sabendo o motivo, né? Vitor Parrini, eu quero colocar 3 temas também para você que não deixam de ser novidade no Campeonato Brasileiro. O primeiro deles é que esse campeonato pode ser um dos últimos administrados pela CBF. A gente acompanha a discussão interminável sobre a criação da Liga, que pode começar em 2025. A tendência é essa, se eles pararem de brigar. Então, a outra questão que eu quero colocar para você é que, com a vinda da Liga, é bem capaz de que o Brasil comece a virar uma Liga das Estrelas, que é o apelido do Campeonato Espanhol. E por falar em Liga das Estrelas, Marcelo e Luis Soares, que eram rivais em Barcelona e Real Madrid, estão no Campeonato Brasileiro nessa temporada. Eu queria que você comentasse também a possibilidade de termos um Campeonato Brasileiro com metade dos técnicos estrangeiros. Hoje são 9 dos 20, porque o Flamengo ainda não tem técnico. Goiás também não. O Goiás também não? Então são 8. Então a gente pode chegar a 11, né? Em tese pode chegar a 11. Mas a gente pode ter pelo menos ali 10. Até então, até a demissão do Vitor Pereira, eram 10 treinadores estrangeiros. Eu acho muito benéfico a gente ter essa presença maciça dos treinadores estrangeiros, porque isso mostra que o futebol brasileiro está aberto a mudanças, mostra que a gente quer evolução, não quer ficar parado no tempo. E isso também tem um lado positivo que vai fazer os treinadores brasileiros se atualizarem, mostrarem, agarrarem de fato as oportunidades quando receberem, né? E é a modernização do futebol. A gente vê técnicos estrangeiros aqui, assim como a gente também vê em outras ligas, né? A gente vê alemães em ligas portuguesas, a gente vê uruguaios, argentinos passando também por Premier League, por exemplo. Isso mostra que o Brasil está seguindo a tendência e a modernização. E né? É um campeonato brasileiro disputado em um momento em que a CBF busca um técnico estrangeiro para assumir a seleção brasileira. Né? Pois é, nada ilustra melhor isso daí do que o desejo da CBF. Né? E é muito legal a gente ter essa movimentação pela Liga, porque acho que traz uma valorização do campeonato. A gente vê o sucesso que é a Premier League, porque existe a reunião desses clubes para fazerem dar certo, valorizarem a marca do campeonato inglês e valorizarem suas marcas também, né? É uma pena que aqui a gente ainda tá galgando, tipo, ainda há desavenças, né? Principalmente entre... E 2 blocos, né? 2 blocos. E isso já a gente já sai perdendo aí. Mas acredito que com uma boa conversa, quando as coisas realmente se alinharem, a tendência é que a gente tenha um modelo que venha fazer sucesso, né? Assim como lá fora. Bom, para você que não está familiarizado com o Campeonato Brasileiro, quando a gente fica falando do sistema de pontos corridos, bom, o Campeonato Brasileiro, só para brincar um pouquinho, a gente até colocou isso no nosso guia, o Campeonato Brasileiro lembra aquela série, sabe? Essas séries que você acompanha no streaming. No início você olha assim, caramba, cara, 38 episódios. Não aguento assistir isso, não. Mas aí você vê a primeira, a segunda, a terceira, daqui a pouco você tá viciado. Campeonato Brasileiro são 38 episódios, são 38 rodadas. Quem chega na frente com a maior quantidade de pontos é campeão. O Palmeiras é o atual campeão. Palmeiras de Abel Ferreira, que ganha tudo, são 12 títulos na gestão do técnico português, e daí o Danilo e o Vitor Parrini terem apontado o Palmeiras como favorito. Então, se a gente puder brincar aqui, é todos contra o Palmeiras, que defende o título. Defende o título, mas tem 19 concorrentes, e é sobre eles que nós vamos falar agora, um por um, começando pelo América Mineiro. O Vitor Parrini teve a honra de escrever sobre o Coelho. Bom, eu coloco o América Mineiro como a segunda força de Minas Gerais. Chega atrás apenas do Atlético, o endinheirado Atlético. Está à frente do Cruzeiro, não à toa desbancou a Raposa na semifinal do estadual. É um time que apostou na manutenção, apostou na base, manteve o Mancini, manteve boa parte dos jogadores, sobretudo aquelas peças chaves como o Benítez, o Alê, a dupla de ataque, o Aloísio e o Felipe Azevedo. Então eu acho que o América chega para repetir, se não melhorar
um pouco do sucesso nas temporadas passadas, né? Onde conseguiu classificações à Sul-Americana, Libertadores. Então acho que é um time que chega para brigar ali pela... Não por um G6, mas por aquela extensão, né? Porque a tendência é que o campeonato, a gente tenha Palmeiras, tenha Flamengo, Atlético Mineiro brigando também em Libertadores, Copa do Brasil, que vai abrir mais vagas. Em tempos de apostas, Danilo e Paulo, até onde vai esse América Mineiro? O América, eu concordo com a teoria do Parrini, que é um time que pode ali alcançar essas últimas vagas. O nível claramente do campeonato sobe para um time da expressão do América Mineiro, que fez bons campeonatos aqui nessas 2 últimas temporadas. E tem um outro nome também que vale a gente citar, Wagner Mancini. A continuidade do Wagner Mancini no banco do América é uma coisa que pode fazer esse time mais sólido. Jogar na Independência não vai ser fácil. O Fluminense vai ser o primeiro a ter essa experiência como atual campeão carioca. É um time chato de jogar contra o time do América. Por isso que pode conquistar uma boa base de pontos. E é difícil imaginar o Coelho abaixo da metade da tabela. Danilo, até onde vai o América? Mas também não imagino o América num G6, né? A gente fala G6 porque começa com G6 a Libertadores. Mas enfim, se estender lá pro G7, G8, G9, como pode ser se alguém ganhar a Sul-Americana, o América briga por uma dessas 9 vagas na Libertadores. E o América é um dos candidatos, né? Goleou o Penharol em casa na estreia. Começou bem na Sul-Americana. O grupo da morte. Que pra mim, você odeia esse termo, né, Marcão? Mas igual, me parece que o grupo da morte é esse do América e ainda assim começou com a goleada contra o Penharol em casa. Impressionante. Eles adoram o grupo da morte, eu detesto o grupo da morte. Um dia eu vou explicar pra vocês por quê. Mas vamos lá. Atlético Mineiro e Atlético Paranaense tiveram seus textos de apresentação no Guia do Campeonato Brasileiro do Correio Brasiliense, escritos pelo Danilo. Até onde vai o Atlético Mineiro? Quais são as novidades do Atlético Paranaense também? Atlético Paranaense. Quem lembra qual foi a última boa campanha do Atlético Paranaense no Brasileirão? Eu falei no ensaio, mas vocês fingem que não sabem. Não. 2013. Em 2013, a última campanha ficou em terceiro. O Atlético Paranaense, que recentemente jogou final de Libertadores ano passado, ganhou o Sul-Americano em 2021, né? E 21 e 19, bicampeão. 21 e 19. Ganhou a Copa do Brasil também recentemente. É um time de Copas. É um furacão nas Copas, mas no Brasileirão tá sendo uma brisinha. Nesses últimos anos, porque muito mais também uma questão de escolha. O Atlético Paranaense ele faz a questão de privilegiar as Copas conforme ele vai chegando longe nelas. Também vale mais dinheiro, né, do que o Campeonato Brasileiro. E o Atlético Paranaense a gente sabe que não é um time de um elenco tão abastado. Tem o Fernandinho, que é o grande destaque desde o ano passado. Tem o Vitor Roque, que é uma promessa que está começando a deslanchar, mas é um time também que não privilegia o Campeonato Brasileiro. É um time estilo Renato Gaúcho. Se o Renato Gaúcho um dia dirigir o Atlético Paranaense, ele vai estar em casa. Então, para mim, o Atlético ele tem condições de brigar por um G6, de brigar por essa manutenção de seguir na Libertadores, mas tem que privilegiar o Brasileirão, porque desde 2013 já são aí 10 temporadas sem fazer uma temporada boa no Brasileiro, sem brigar no G4, sem brigar por título. A gente não ouve o Atlético Paranaense brigando por título. É Copa do Brasil e Libertadores que é a praia deles. É um furacão nas Copas, mas o Brasileirão está precisando apresentar um pouco mais. Esse ano talvez seja o ano. Danilo, o Galo chega com uma novidade sensacional para essa temporada, que é a casa própria. O estádio vai se inaugurar agora provavelmente no segundo semestre, né? Agora em abril, maio, deve ser aquele evento teste, vai trazer adversário lá da Espanha, da Itália, para jogar aqui, fazer aquela inauguração bonita, aquela festa que o time normalmente sempre perde. Não lembro se o Palmeiras perdeu, se o Grêmio perdeu na Arena quando estreou. Mas, assim, o Atlético Mineiro tem um elenco forte. É um dos candidatos ao título, junto aí com o Flamengo, com o Palmeiras, com o Fluminense, que eu acho que é um outro time que está brigando para ser campeão também esse ano. A gente vai aprofundar mais para frente. O Atlético Mineiro, ele conseguiu manter uma base. Tem o Hulk como grande destaque, tem o Paulinho que está chegando também, que vai formar uma daquelas duplas que o Marcão gosta pra caramba no futebol brasileiro. Dupla Hulk de ataque. E Paulinho, dupla de ataque lá dos anos, lembrando dos anos 90, né? Um pedaço dos 80 também. Pois é. Vale dizer que lembra um pouco a Assis Washington, né? Por assim dizer. Claro que a proporção de títulos a gente só vai ver depois, mas... Não, enfim, mas o Atlético tá forte. O Atlético tá forte, esse fator casa é muito importante. Não é um time que vai mais ficar dependendo de um Mineirão para jogar, que é um estádio que, embora tenha suas qualidades, a gente sabe que tá tendo show lá direto, o gramado fica prejudicado, Independência tem um América Mineiro, mas assim, o Atlético Mineiro com esse fator casa novo que vai ter, é uma coisa que o Palmeiras tira muito proveito, que o Corinthians também tira muito proveito, e o Galo tem tudo também para tirar proveito, isso se o Kudê continuar, né? Uma das novidades do nosso caderno do Correio Brasiliense é a adesão às odds, né? Os palpites das casas de apostas. E aqui a gente também não vai ficar no muro. Rapidamente, em uma palavra, até onde chega Vitor Parrini, o Atlético Mineiro e o Atlético Paranaense?
Atlético Paranaense briga por G6, já o Galo, pra mim, tá aí postulante ao título. Paulo Martins. Ambos cabem no pote de G6. São equipes que vão jogar Copa, são times que vão ter um calendário um pouco mais extenso. Eu acho que em questão de elenco, não vão ter continuidade para brigar pelo título até o fim. Já que você tá com a palavra, manda real sobre o Bahia. Você escreveu sobre o Bahia. Escrevi sobre o Bahia, bom, time que das equipes que está querendo consolidar a SAF, né? Passou a integrar o Grupo City, volta para a Série A com um elenco um pouco desconhecido, diferente, com nomes não tão fortes, uma campanha estranha na Copa do Nordeste, um campeonato baiano que foi ganho ali nos trancos e barrancos, o Renato Paiva, técnico português, dos tantos que vai estar no Campeonato Brasileiro, bem desconfiados. É um time que a gente não consegue saber até onde vai. É uma incógnita por causa do elenco, não vive o melhor dos dias por conta desse início da temporada de 2023. Acredito que é um time que luta contra o rebaixamento, mas por essa questão do dinheiro e como vem no Grupo City agora, é uma equipe que pode se salvar durante a temporada. A gente não sabe também se o Renato Paiva, pelos resultados, se mantém, mas a gente ainda tem que ver como é que vai se portar o Bahia. No momento, é um time que parece que briga para não cair. Antes dos palpites do Danilo e do Vitor, eu quero fazer uma correção. Na verdade, o Bahia também é SAF, né? É parceria com o Manchester City. Eu citei 4. Então é Cruzeiro, Vasco, Cuiabá, Botafogo e Bahia. São 5 times, na verdade, que são SAF. O Bahia também nessa lista. Palpite de vocês rapidinho sobre o Bahia. Bahia, pra mim, luta pela permanência. É o tipo caso que o estadual engana muito, né? Tomou 6 do Sport, não é possível, vai brigar pra não cair. Terminou entre as últimas posições na Copa do Nordeste. Foi uma campanha realmente estranha. Muito ruim. O Botafogo é uma das SAFs e o Danilo vai falar sobre a expectativa do Botafogo para esse Campeonato Brasileiro. Bem, não escrevi sobre o Botafogo, não, mas eu vou falar sobre... então me enganei. Fui eu que errei. Quem falou sobre o Botafogo? Desculpa. Foi você, não foi não? Eu não escrevi sobre o Botafogo. Não fui. O apresentador, o âncora acaba de errar aqui. Ah, não, fui eu mesmo, ó. Então foi o Danilo mesmo. Danilo, Botafogo, vamos lá. De demitir o Cássio, Tem foi coisa isso. que só acontece com o Botafogo, né? Bora acelerar, senão daqui a pouco o nosso diretor Benjamin vai fechar o estúdio aqui. Vamos lá, Botafogo de futebol e regatas. O time do Botafogo foi muito mal no Carioca. Passou na Copa do Brasil capengando em cima do Sergipe. Goleou o Brasiliense. Aplicou lá o famoso 7-1 no Brasiliense, mas é um time que tá mal. O Botafogo não tem padrão de jogo definido. O Botafogo tá com o técnico balançando já tem um bom tempo, o Luiz Castro. A torcida não quer que ele permaneça, porque não vê uma evolução no trabalho. Tem um elenco, assim, apesar de ser SAF, o Botafogo não investiu no elenco. Tem o Tiquinho que tá fazendo sucesso no ano passado, mas assim, é um time que precisa da liga, e muita, precisa da liga. Tem o Lucas Perga, goleiro, é um bom valor. Foi campeão da Taça Rio, do torneio de consolação do Campeonato Carioca. Né? Nem regueu, cara, vergonhoso aquilo ali. Enfim, o Botafogo é um time que, pra mim, vai brigar pra não cair, mas assim, aquele meio de tabela. Todo mundo belisca com a Sul-Americana que não cai hoje em dia, né? Mas o Botafogo, na situação atual, questão de elenco, de futebol mostrado mesmo na temporada, tá mal, então vai ter que correr muito aí nesse Brasileirão. Bom, o Danilo já deu o veredito dele aí sobre o Botafogo. Eu vou pular então agora pro Coritiba. Vitor Parrini, Coritiba campeão em 1985, naquela final contra o Bangu, no Maracanã. Você, obviamente, não era nascido, mas o Coritiba tinha um timaço com Rafael, Lela e outros astros. O que você tem a dizer sobre o Coritiba? Coritiba que tá muito longe de repetir essa glória de 95, né? Eliminado... 8-5. 8-5. Eliminado nas quartas de final do Campeonato Paranaense, chega com um alerta ligado, né? Embora o técnico Antônio Oliveira tenha o prestígio da diretoria e de parte da torcida, ele chega pressionado a fazer um bom trabalho, porque os resultados estão aí apertando. O time estuda virar uma SAF também, mas enquanto isso não acontece, os resultados não estão vindo. Então eu acho que hoje o Coritiba entra para brigar pela permanência, né? Pelo histórico, por como começou a temporada. Mas é um bom time, tem boas peças. E fez um jogaço nesse meio de semana contra o Sport pela Copa do Brasil. Um jogão. O Aleph Manga, artilheiro da equipe, chega como uma das esperanças aí para aliviar essa pressão.
Mas o Campeonato Brasileiro é uma jornada longa, né? 38 rodadas, então assim, precisa dar a liga, precisa evoluir ainda para pensar em coisas maiores do que a permanência. Mas, Parrini, você também escreveu sobre o Esporte Clube Corinthians Paulista. O que a Fiel pode esperar do Timão? Não sei o que a Fiel pode esperar, mas eu vejo um Corinthians desacostumado aos títulos, às decisões. É um time que precisa dar resposta num campeonato grande. O Campeonato Brasileiro acho que é o melhor palco para isso. Os fiascos recentes, sobretudo no Campeonato Paulista, quando caiu aí para o Ituano, mostra que o time precisa evoluir. Fernando Lázaro ainda não convenceu. O time é um time que ainda capenga, hora vai bem, hora vai ruim. Ganhou na estreia da Libertadores 3-0, mas chegou lá em Belém no jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil, perdeu por 2-0 para o Remo. Então assim, acho que é um time que busca a constância, tem muito a evoluir, mas eu acho que se encaixar, sobretudo com a volta do Renato Augusto, que é o maestro, um dos grandes meias do nosso futebol, acho que é um time que pode brigar por G6. Bom, eu não esclareci para você a ordem que a gente está seguindo aqui, mas é a ordem alfabética do nosso caderno aqui do Correio Brasiliense. E está de volta o Cruzeiro, a primeira divisão, que agora tem como mecenas Ronaldo, que é ídolo do Corinthians. Que loucura, né? Não, é realmente uma loucura. O Cruzeiro volta com campeão, mas parece que esqueceu como é ganhar diferente da temporada de 2022. Um time que começou mal o Campeonato Mineiro, teve risco de rebaixamento, classificou os trancos e barrancos, tomou um baile do América nos 2 jogos. Na Copa do Brasil, como teve esse benefício de ser campeão, entrou só na terceira fase, perdeu pro Náutico no jogo de ida da terceira fase. Trocou o técnico, vive problemas, como a gente fala, como o próprio Danilo falou, a questão do Mineirão, como estádio cada vez menos utilizado, cheio de shows, né? O Ronaldo teve problema mesmo com o Cruzeiro. E a gente fala sobre o Mané Garrincha, o Cruzeiro antigo pode mandar mais jogos no Mané Garrincha, né? Trouxe o jogo contra o América. Tem pé de guerra com o Mineirão. É certo, é complicado como vive essa fase do Cruzeiro. É um time que parece que ainda tá atrás de uma montagem melhor do elenco. E nesse momento parece aspirar ao meio da tabela. Ainda uma incógnita como vai ser trabalhado esse time do Pepa, mais um dos portugueses no futebol brasileiro, mas o time do Cruzeiro tem que aspirar a coisas maiores, senão numa fase um pouco ruim ali, umas 5, 7 rodadas sem resultados seguidos ali podem fazer mal à equipe celeste. O Paulo Martins está de camisa azul, mas ele não é Cruzeiro, tá? Não é Cruzeiro. Já vou logo dizer. Mas porque eu apostei no Grêmio também como campeão brasileiro. Eu não vou, mas eu também não vou dizer o nome do time, não, por respeito, tá? Mas na odd, então, do Paulo Martins, o Cruzeiro vai brigar ali no meio de tabela. No meio da tabela. Tá bom. A região Centro-Oeste, na temporada passada, teve 3 clubes na primeira divisão, nenhum do Distrito Federal, mas tinha Atlético Goianiense, tinha o Goiás e tinha o Cuiabá, um baita feito de uma região que não está entre os grandes centros do futebol brasileiro. O Atlético Goianiense caiu, mas o Centro-Oeste, o Cerrado, continua ali com 2 times, um deles o Cuiabá, de Mato Grosso, e o outro tradicional Goiás. E aí quem escreveu sobre o Cuiabá foi o Danilo Queiroz. Desse eu lembro. Escreveu sobre o Cuiabá. Cuiabá é aquele time dourado que nem fede nem cheira, né? Porque é o time que disputa o campeonato pra ficar naquela zona morta lá do campeonato. 15º, em 2021 na estreia. 16º na temporada passada. Então, assim, o Cuiabá é um time que precisa mostrar muito mais mesmo. É um time que tá conseguindo se manter na Série A muito mais, porque tá pegando nas edições times mais fracos do que ele, mas esse ano tem essa tendência de que não tem tanto time mais fraco do que o Cuiabá. Foi campeão no Mato Grosso, é aquele típico estadual que, como eu já disse, do Bahia engana. Campeão, mas assim, não tem nenhum tipo de concorrência estadual, né? Tem aquele elenco trabalhado com medalhões, tem o Daverson lá. O Gava tá também, né? O Gava tá, tem o Walter goleiro, ex-Corinthians. Rodriguinho, ex-Corinthians também. Rodriguinho, tem o lateral direito. Wendel Com U, tradicional Wendel com U. Enfim, o time do Cuiabá aposta nesses medalhões, mas não tem um elenco tão abastado em número, em questão mesmo de quantidade, de qualidade. E para um campeonato de 38 rodadas, o Cuiabá tá brigando para não cair. E assim, se não mostrou nada nas 2 últimas temporadas, nessa vai ser ainda mais complicado de mostrar. O Distrito Federal não tem time na primeira divisão desde 2005.
Um modelinho para se inspirar é o Cuiabá. Embora o Cuiabá seja um time que vai brigar pelo contra o rebaixamento, é um time que serve de exemplo para você, brasiliense, para você, Ceilândia, para você, Real Brasília, Capital, Gama. Olhem para o que faz para o que faz o Cuiabá. E olhem lá para trás quando o Cuiabá disputava a Série D, Série C, Série B, Série A. Cuiabá Vale a pena se inspirar no Cuiabá. É um projeto parecido com o do Brasiliense, né? Se a gente for pensar. É bancado por uma família de empresários lá, tem essa aposta de bancar medalhão, enfim. Mas o trabalho que está por trás, ele é feito de uma forma diferente. O Cuiabá, por exemplo, tem base, o Brasiliense não tem. Sim. Para mim... Ele retornou esse ano, né? Do vai voltar agora. Para mim, é uma vergonha, Cuiabá tá na primeira divisão e o Distrito Federal, que tem um dos maiores PIBs do país, não ter um representante sequer na Série C. A gente amarga a Série D de dado, a última divisão do Campeonato Brasileiro desde 2014. Mas deixa isso pra lá, é tema para um podcast sobre a Série D. E o Vitor Parrini escreveu sobre o Fluminense, para mim, um dos candidatos ao título. Que time lindo de ver jogar. Eu também coloco o Fluminense como candidato ao título, não por causa de elenco, mas por causa de time. A gente vê que hoje o Fluminense é o time que joga o futebol mais vistoso. O Palmeiras joga bem, vence, mas não joga tão bonito quanto o Fluminense do Germancano, que arrebenta, né? É um time, você vê, onde todos sabem o que fazer, sabem onde correr. Você vê que o Diniz, às vezes, nem precisa estar à beira do campo e o time corresponde, né? A vitória lá na segunda final, no segundo jogo da final do Campeonato Carioca mostra isso. É um time que tá evoluindo e com a chegada do Marcelo, um galáctico, acho que vai dar muito trabalho. Acho que eu coloco Flamengo. A sua odd. Eu coloco Flamengo, Atlético Mineiro e Palmeiras assim na primeira prateleira dos favoritos. Mas o Fluminense é candidato ao título assim, correndo por fora. Pelo time. Eu só vejo, eu vou dar um pitaco no Fluminense. O Fluminense é o time do meu pai, então deixa eu falar um pouquinho sobre o time do meu pai. Eu só acho uma coisa do Fluminense. O Fernando Diniz, ele tem mania de escalar sempre os mesmos jogadores. Ele repete demais a escalação. Então isso, às vezes, é prejudicial. No Campeonato Brasileiro, disputando Libertadores e outras competições, se ele não souber variar e ter alternativas, ele pode se perder no Campeonato Brasileiro. É o único problema que eu vejo. Vai ser obrigado a rodar por causa do calendário, né? Mas se você pegar a escalação, é quase sempre a mesma. Ali. São quase sempre os mesmos jogadores. Danilo Queiroz, ok? Tudo sobre o Fluminense? Ok. Danilo Queiroz vai falar sobre um time em crise. Clube de Regatas do Flamengo, campeão em 2019 e em 2020. E também em 2009, na era dos pontos corridos. O Flamengo, você pega tudo que o Parrini falou sobre o Fluminense e você inverte. Você bota ao contrário. Nossa senhora. O Flamengo tá sem técnico, o Flamengo tá sem padrão de jogo. Ontem eu fiquei assistindo o jogo contra o Maringá, pela Copa do Brasil, a derrota por 2-0. E, cara, é assustador como o Flamengo não tem padrão de jogo. Não tem. O jogador A pensa uma coisa, o B entende outra, isso quando não tem erro de execução na ideia, né? A gente estava até brincando ontem que é a mesma coisa de o Marcão sair da redação e eu chegar no outro dia e não saber mais fechar jornal, não saber mais gravar opinião aqui. O Flamengo é isso hoje em dia. O Flamengo é um time extremamente bagunçado, um time sem padrão e é engraçado pelo elenco que tem, né? Sim. O Flamengo tem um elenco de muita qualidade, mas assim, precisa de alguém para chegar e organizar. Seja Jesus, Sampaoli, Tite, quem for. O Flamengo está precisando de um técnico urgente. E se for esperar 1 mês e meio para definir essa questão, vai perder 8 rodadas do Brasileirão, como diria o Guardiola. O campeonato se ganha e se perde nas primeiras 8 rodadas, né? Um campeonato de pontos corridos. E assim, o Flamengo tem elenco. Ontem eu achei que o time ia dar uma resposta, mas não deu. E assim, é preocupante. Apesar desse elenco, o time precisa começar a reagir. Pega o Curitiba já no domingo, mas tem Libertadores, tem Copa do Brasil. A ver como o Mário Jorge vai conseguir organizar esse elenco à espera de Jesus, né? Se Jesus vai voltar ou não. Aqui que é de 1900 anos, mas não é de atual, agora, né? Super atual. Aqui na odd do Correio Brasiliense tá Flamengo quer a taça. Engraçado, né? Eu falei tudo isso e a gente voltou com o Flamengo quer a taça, né? Bom, Juan Pablo Vojvoda é um dos técnicos mais longevos do futebol brasileiro a essa altura. Parrini, ele, Abel Ferreira. Eu acho que são os dois mais longevos, né? Sim, são os nesse momento. O Vojvoda depois do Abel. O Abel chega ao Campeonato Brasileiro em 2020 e agora já tá 2020, 21, 22 e agora 23, quarta temporada de Abel Ferreira no Palmeiras, mas temos também o Juan Pablo Vojvoda, que é o técnico do Fortaleza. Você escreveu sobre o Leão do Pici. Nós brincamos na edição dizendo que o Fortaleza é o top de linha do Nordeste. E, de fato, é o pentacampeão cearense.
não é pouca coisa, né? Embora não tenha, o Campeonato do Ceará não tenha o mesmo prestígio de alguns do eixo Rio-São Paulo, Mineiro até o Gaúcho, mas é um campeonato com dificuldade. E você falou do Vojvoda, eu acho que ele é o trunfo do Fortaleza. O terceiro ano dele à frente do clube. É o segundo técnico mais longevo e é o cara que deu um padrão de jogo ao Fortaleza. Não importa quem jogue, não importa a escalação. É um Fortaleza com DNA ofensivo, que não é mais aquele Fortaleza que a gente coloca para brigar por rebaixamento. Na temporada passada, se eu não me engano, entrou na Libertadores, começou muito mal, ficou muito tempo na zona do rebaixamento, mas quando foi eliminado, quando saiu, conseguiu se erguer. Então a gente vê que o Fortaleza tem repertório, o Fortaleza tem condições de não ficar naquela de brigar só por permanência. Para mim é um time que vai do meio de tabela para cima. O G6 eventualmente se estendendo para um G7, um G8, é uma realidade. É a opinião que você deu aqui no caderno, luta por G6. Em 2003, o Goiás, outro representante do Centro-Oeste, foi uma das sensações do campeonato. Virou um turno praticamente rebaixado e aí o Cuca assumiu o Goiás. É quando o Cuca praticamente desponta no futebol brasileiro ali como um grande técnico. O Cuca junta 3 camaradinhas ali, Araújo, Grafite e Dimba, o brasiliense Dimba, e dispara. O Dimba termina como artilheiro do Campeonato Brasileiro, inclusive quebra o recorde do Reinaldo. O Reinaldo do Atlético Mineiro tinha 28 gols em uma só edição do Campeonato Brasileiro. E o Dimba disparou, acho que fez 31. 30 e tantos, né? 31 naquele campeonato. Foi o artilheiro. Esse é o Goiás. O Goiás, às vezes você espera que o Goiás vai brigar pelo rebaixamento e o Goiás revela um monte de jogador e chega ali perto do G6, por ali. O Goiás é assunto para o Paulo Martins. Com certeza. E sobre esses nomes de hoje em dia, a gente pode destacar principalmente o trio de ataque. Alisson, Vinícius e o Nicolas. Sobretudo o Nicolas, cabeludinho, assim como eu. Mas é óbvio que ele joga mais do que eu. E é um cara que, junto com esses outros 2 copeiros de ataque, pode fazer pontos pro time do Goiás. O que preocupa sobre o Alviverde, que escapou do rebaixamento na temporada passada, conseguiu uma vaga na Sul-Americana, tá em um grupo ali mais ou menos, tem condição de classificar. Sofreu para ganhar o campeonato goiano, e acabou perdendo, né, melhor dizendo, contra o Atlético nos pênaltis, uma situação ali complicada. Tanto que perdeu o técnico Guto Ferreira, é uma coisa de destino, uma coisa de rumo, que a gente não sabe para onde o Goiás vai, mas é um time que pode escapar do rebaixamento, mas pelo sarrafo do campeonato, pelo tanto de time interessante que a gente tem nessa edição, acho que é essa mesma briga do Goiás, vai ser contra o rebaixamento nessa primeira ideia. A odd do Goiás contra o rebaixamento aqui nas apostas do Correio Brasiliense. A gente vai dar uma acelerada. Agora você ainda, Paulo Martins, falando do Internacional. Na sequência, o Vitor Parrini entra falando sobre o Grêmio. Dupla gaúcha, sim. O Internacional terminou como vice-campeão brasileiro na temporada passada. É um elenco interessante, continuou com peças boas. PH, Alemão, tem agora o Luiz Adriano como centroavante voltando à casa depois de tanto tempo e, sobretudo, a continuidade do Mano Menezes, né? A continuidade dos técnicos é uma questão que vários times do Campeonato Brasileiro vão trabalhar esse ano e o Internacional é um time mais a fazer esse trabalho igual. É um time interessante, bem montado, que tende a tirar pontos no Beira-Rio. É um time que pode ser chato jogando fora de casa, mas é aquela equipe que às vezes pega um Cuiabá dentro de casa, se complica. Pega um Goiás em casa, se complica. É um time que pode brigar por G6. Mas se ele seguir perdendo esses pontos, que eu acredito que pela continuidade do time é uma coisa que não vai acontecer, ele pode até aspirar coisas maiores, como foi no vice-campeonato do ano passado. Diferentemente do Vasco, do Cruzeiro, que são os gigantes que retornaram, eu acho que o Grêmio é um que volta pensando em coisa grande. Título é distante, mas não custa nada sonhar. Mas é um time que vai brigar, com certeza, pelo menos por G6. A campanha na temporada até aqui mostra isso. São 15 vitórias em 19 jogos. Muito por causa disso, o Soares, que tem 11 gols e 4 assistências em 15 jogos. Então, é um Grêmio letal. Renato Gaúcho está em casa, está confortável. Então, por esses motivos, eu acredito que o Grêmio vai longe. Vai pensar em coisa grande no ano de retorno. Eis que surge o Alviverde imponente, o atual campeão brasileiro, no guia
do Correio Brasiliense, com Paulo Martins falando não somente do Palmeiras, mas também Do Massa Bruta. Red Bull Bragantino. Deixa eu te interromper rapidinho, Paulo, Claro. que eu preciso falar. Vocês estão loucos de achar que o Grêmio é candidato ao título, cara. Não tem condição vocês acharem que o Grêmio vai Polêmica, brigar por título. treta. Deixa o turno acabar. Não Deixa tem o turno como. acabar. Deixa o Impossível turno isso. acabar. Aí a gente conversa mais uma vez. O campeonato é longo, a gente vai conseguir falar. Inclusive, falar sobre o Palmeiras, acho que não tem tanto pra falar sobre o Palmeiras, né? Nas apostas do título, o Parrini e o Danilo falaram bastante sobre o Palmeiras. É um time de um elenco interessante, ainda que tenha trazido reforços um pouco tardiamente, só agora com o Richard Rios e com o Arthur. Inclusive é um nome que não é unanimidade na torcida palmeirense. É um time que vai ter um calendário muito cheio. Muito cheio. O Abel Ferreira é um cara que sempre reclama do calendário todos os anos. E que parece que vai dar preferência para Copas. Igual é um time constante, dos mais constantes. Não à toa foi campeão brasileiro de 2022. Um campeonato que, pelo menos para mim, ninguém quis ganhar e acabou no colo do Palmeiras. É um time que pode competir ao título justamente por conta dessa longevidade e dessas questões aí de ser um time sólido, de ser um time treinado pelo Abel Ferreira. Isso faz toda a diferença. No lado do Bragantino, também treinado por um português, Pedro Caixinha, que estava no ano passado no Tajeres de Córdoba, jogou contra o Flamengo na Libertadores. É um time que tem ali umas peças que vamos tratar assim, não como refúgio dos outros times, mas são peças que vêm sem ser exatamente estrelas ali. A gente vê o Johan, Alejandro, são jogadores ali que não foram tão bem tratados no Atlético Mineiro, mas que servem muito bem ao elenco do time da chamada linguiça mecânica, porque Bragança Paulista é a terra da linguiça, né? É um time que é muito chato de jogar no Nabi Abichedid. Vai tirar alguns pontos, aspira meio de tabela, mas se esvaziar um pouco mais o calendário, caso fracasse no Sul-Americana, é um time que pode conseguir aí, talvez beliscar um G8, um G9, participou da Libertadores há 2 temporadas atrás. Pra galera mais jovem, o time se chama Red Bull Bragantino, mas é o Bragantino, que em 1991 foi vice-campeão brasileiro numa final contra o São Paulo, que é assunto para o Danilo Queiroz. O São Paulo tá devendo no Brasileirão tem muito tempo também, né? A gente tá falando do Atlético Paranaense. São Paulo fez uma boa campanha em 2018 com o Diniz, 19? Isso, 18. 2018. Começou bem, tava lá brigando pra ser campeão. Com o Diniz foi em 2020. 2020. 2020. O Flamengo foi 2020. campeão nesse ano. Em 2020, depois caiu, mas assim, o São Paulo... Eu não tenho muita perspectiva do São Paulo, acho que é um time de meio de tabela, até por causa do elenco, né? Acabou perdendo também o Galopo, machucado, que era uma das boas peças. Caleri não tá naquela fase que o torcedor lembra, Luciano também. Enfim, é um time que ainda tem muito a provar, a se mostrar nesse ano sob o comando do Rogério Ceni. Meio de tabela, não tem muito que a gente conseguir aprofundar do São Paulo, porque é um time que realmente não entrega tanta coisa. São Paulo que é o único tricampeão brasileiro, tricampeão legítimo em anos consecutivos, em 2006, corridos. 2007 e 2008, né? Não somente nos pontos corridos, e aí a gente tem que ver lá para trás também, que agora eu não me recordo, né? O Campeonato Brasileiro para a CBF é desde 1959. O Campeonato Brasileiro da Era Moderna começa em 71, mas para a CBF começa lá em 1959. E o São Paulo ganhou 3 títulos consecutivos. A gente vai falar de um time que todo ano está sendo apontado para ser rebaixado, mas nunca cai. Nunca cai. O Santos, Parrini. É mística? É a mística, né? Eu acho que o Santos é aquele time que periga dar sorte ao azar. Todo ano cotado de início como candidato ao rebaixamento, mas sempre ali fugindo, se não na bacia das águas ali, encaixando um respiro, uma reação no final. Eu acho que, assim como o Inter, né, é um dos gigantes que amargam o jejum, né? O Santos, campeão em 2004, está próximo de completar 19 anos sem o principal troféu. E não tem perspectiva de levantar a taça, né? Tanto por elenco, time, bastidor também conturbado, dívidas. Eu acho que é um ano para dar resposta ao torcedor. Primeiro ano que vai disputar um Campeonato Brasileiro sem o Rei Pelé, né, a figura. Então acho que é um momento assim simbólico para dar resposta ao torcedor, fazer jus à camisa que o Rei vestiu por 1.116 partidas. Então o Santos hoje rebaixamento, mas eu acho que dá para pensar em coisa maior se tiver um bom sprint nesse início. Para terminar,
Vamos todos cantar de coração. A Cruz de Malta não é o meu pendão, mas você vai falar sobre o Vasco. Vamos lá falar do clube que tem o herói português como nome. É só dar um parênteses antes sobre o Santos. Hoje, sexta-feira, é aniversário do Santos. 111 anos do Alvinegro Praiano, passando de um Alvinegro de uma praia para outra. Vamos subir um pouco mais no mapa, falar do Clube de Regatas Vasco da Gama. Vive um ano que a gente nunca sabe o que passa, né? Um time que tem hora que parece estar jogando bem, tem outro time que parece estar desorganizado, muda bastante as peças do elenco. O Maurício Barbieri teve, pra mim, poucos jogos ainda pra acertar o time. É uma situação um pouco mais complicada, mesmo com a Florida Cup, que foi jogar contra o River Plate e o Inter Miami, ainda não acertou, mas é um time interessante, né? Tem algumas peças que, se acertar direito, o zagueiro Léo, por exemplo, faz uma grande temporada, talvez a melhor temporada da carreira até então. Algumas outras peças desse novo Vasco SAF, dessa nova configuração, são peças interessantes. O Pedro Raul deixou um pouco a intimidade com a rede, assim, diferente do que foi com o Goiás na temporada passada. Pode recuperar, tem terreno e tem bola pra isso. E no momento é um time que aspira meio de tabela, mas a gente tem que tomar cuidado, porque o Maurício Barbieri ajeitou o Bragantino direito quando esteve por lá. Não à toa foi o técnico mais longevo até sair de lá para o Vasco. Então pode ser um nome interessante. O Vasco pode surpreender no campeonato, mas nesse momento não aspira mais que meio de tabela. Torcida vascaína, o Maurício Barbieri liderou o Campeonato Brasileiro em 2018 por 13 rodadas à frente do Flamengo, tá? Então, anota, tá bem? Eu quero agradecer o Vitor Parrini pelas análises aqui do Campeonato Brasileiro, todas elas contidas aqui no nosso guia do Correio Brasiliense. Você pode acessar no site, pode acessar por QR Code na nossa edição impressa. Danilo, muito obrigado também pela sua presença. Antes disso, eu quero que você passe pra gente qual é a primeira rodada do Campeonato Brasileiro, os jogos de amanhã e de domingo. Vamos passar, na linguagem de podcast. No sábado, 16 horas, Palmeiras e Cuiabá. 16 horas também, América, Mineiro e Fluminense. 18h30, Botafogo e São Paulo. Um jogo bom de ver, porque são dois times tão ruins que alguém vai ter que mostrar alguma coisa. 18h30, Bragantino e Bahia. E no mesmo horário, Atlético Paranaense e Goiás. Também 18h30, Fortaleza e Internacional. Fechando o dia, Atlético Mineiro e Vasco. No domingo, são 3 jogos que complementam a rodada. 16 horas, Flamengo e Curitiba, e Corinthians e Cruzeiro. E às 18h30, Grêmio e Santos. Essa é a primeira rodada do Brasileirão. Paulo Martins, muito obrigado pela sua presença aqui nesse primeiro episódio. A gente espera chegar até o 38º, em 3 de dezembro, quando saberemos o campeão brasileiro. Exatamente. Vamos ver se a gente essa formação, essa configuração dura tanto quanto os técnicos costumam durar no futebol brasileiro. Vamos ver. Foi um prazer e até a próxima. Até segunda ou terça-feira, quando a gente vai falar sobre essa primeira rodada. Acompanhe a cobertura do Campeonato Brasileiro na edição impressa do Correio Brasiliense, no site, nas redes sociais, na Rádio Clube, enfim, em todo o grupo, em todos os produtos do grupo Diários Associados. E para você que é torcedor candango, fique de olho em algumas joias que disputarão o campeonato. Por exemplo, o Hendrick, moleque de 16 anos, veste a camisa do Palmeiras. O Ângelo Gabriel, né, o nome dele. Isso. Joga no Santos, outro baita jogador, inclusive seleção de base. Infelizmente, o Robert Renan, por exemplo, do Corinthians, foi para o futebol russo, mas fique de olho, ao longo da temporada você vai conhecendo os jogadores do Distrito Federal que disputam o Campeonato Brasileiro. Tá bom? Muito obrigado pela sua audiência, um abraço, toco e me voe!